Glória a Deus. Quantos estiveram prontos para ouvir uma palavra? E hoje eu quero falar justamente de um aspecto de uma doutrina elementar. Mas essa doutrina elementar, ela toca no tema escatologia. Quem é que gosta do assunto sobre o fim dos tempos? E a mensagem de hoje é sobre esse tema escatologia. Eu vou pregar uma mensagem hoje pela manhã e no culto da noite, uma mensagem diferente dessa pela manhã, mas dentro da mesma temática sobre escatologia. Como vocês sabem, eu vim da Assembleia, amém? E na Assembleia a gente sempre lia os textos de pé. Aleluia. Então, se não sei se os irmãos já entenderam, a gente vai ler o texto e vamos ficar de pé. Aleluia. Em honra à palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 24, a partir do verso 42. Hoje a gente vai ler bastante a Bíblia. Quem aqui é leitor assíduo da Bíblia? Não dorme sem ler a Bíblia. O amém foi diminuindo, não entendi. Mas o texto diz assim, Mateus 24, a partir do verso 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considere isso: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Curva sua cabeça. Pai, essa é sua palavra, ela é viva e eficaz. E nós queremos, ó Pai, nessa manhã, aquecer o nosso coração e não nos esquecer que em breve o Senhor voltará. Em breve os céus irá se abrir e com um piscar de olhos nós seremos, ó Pai, tomados pelo Senhor. Por isso, Senhor Jesus, nessa manhã há um desejo, uma ardente expectativa, não uma expectativa, ó Pai, paralisada, mas uma ardente expectativa pela sua volta. Pai, eu estou diante de uma igreja fervorosa, eu estou diante de uma igreja que anseia, que aguarda, que está contando os minutos, os segundos, porque em breve o Senhor voltará. Pai, por isso, no nome de Jesus, enche esse lugar, enche esse ambiente com a sua glória. Nós não queremos estar distraídos, nós não queremos estar desapercebidos, mas nós queremos estar atentos àquilo que o céu está comunicando, àquilo que o Senhor está comunicando nesses últimos dias. Por isso, desperta homens, mulheres, velhos, crianças, juniores, ó Pai, o Conex, o Nex, o Nextim. Pai, desperta os seus filhos, porque é chegada a hora de anunciar a sua volta, porque é chegada a hora, em breve ele virá. Xerebaço conderebalabachete. Nós ansiamos Jesus. Cadê a igreja que anseia pela volta de Jesus? Cadê a igreja que está com expectativa pela volta de Jesus? Cadê a igreja que tem uma mensagem em seus lábios? Em breve ele virá, não tardará, não irá demorar. Na hora certa, no momento certo, ele vai resgatar os seus filhos. Por isso, Jesus, nós te louvamos, te agradecemos nessa manhã, que haja um despertamento em nosso meio, não somente nessa igreja, mas nós cremos, ó Pai, que Duque de Caxias será despertado de todo
sono, de toda sonolência, ó Pai, para apregoar suas boas novas, para dizer sobre quem o Senhor é. No nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode tomar o seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. O capítulo 24 de Mateus, se nós formos ler desde o início, é o maior discurso de Jesus acerca do fim dos tempos. Em Mateus 24, ele é o maior discurso, ficando apenas atrás de Apocalipse. Mas em Mateus 24, Jesus começa a falar sobre esses últimos dias e o que acontecerá nesses últimos dias. Se Jesus está contando e falando sobre isso, é porque é importante que nós saibamos acerca desse tema, acerca desse assunto. E logo em seguida que Jesus faz todo esse discurso, ele fala sobre 3 parábolas. E essas 3 parábolas que estão na sequência do texto que nós lemos, elas falam sobre 3 aspectos e sobre 3 assuntos. E hoje nós iremos correr sobre essas 3 parábolas. A primeira parábola é a parábola do servo bom e do servo mau. A segunda parábola é a parábola das 10 virgens. E a terceira parábola é a parábola dos talentos. Cada uma dessas parábolas fala sobre um aspecto da nossa vida: relacionamento com pessoas, cuidado com a nossa vida espiritual e como nós estamos administrando os recursos que o Senhor nos deu. E esses 3 aspectos, relacionamentos, cuidado com a vida espiritual e também como nós estamos gerenciando os recursos que o Senhor colocou em nossas mãos, aponta se nós estamos esperando Ele voltar ou se nós estamos vivendo como se Ele não fosse voltar. E o problema de muitas pessoas é estar nesse lugar e é estar posicionado dessa forma. Viver como se Ele não voltasse. Viver como se Jesus já não estivesse às portas. Porque à medida em que você vive dessa forma, você perde o seu senso de vigilância. E quando nós perdemos o nosso senso de vigilância, nós estamos fadados a cair em armadilhas. Porque Efésios capítulo 6 vai dizer que nós devemos estar revestidos das armaduras espirituais, revestidos do poder de Deus, para não cairmos nas ciladas de Satanás. E toda cilada, irmãos, não é te atraindo para algo que você não quer. Toda cilada, ela te atrai por aquilo que você deseja no seu coração. Existem muitas pessoas que estão morrendo, e entenda o seguinte: a morte física vai chegar para todo mundo, mas existe um tipo de morte que ela é irreversível, que ela não tem jeito, que é quando nós estamos mortos espiritualmente, e todos que estiverem mortos espiritualmente, eles estão condenados ao inferno. Nós não podemos ter, irmãos, um evangelho onde nós não falamos sobre o que acontece quando nós estamos condenados. Viver a expectativa de Cristo Jesus, que Ele está voltando, deve ser, irmãos, o posicionamento da igreja. Hoje o pastor Rafa lembrou aqui muito bem, hoje é um feriado, 7 de setembro, a independência do nosso país, e tem muitas pessoas desapercebidas nesse tempo.
Porque a igreja não pode achar que se trata de política. A igreja não pode achar que se trata de esquerda, direita. Como o próprio pastor Rafa disse aqui, nós somos pessoas da palavra. Nós somos cidadãos dos céus. Nós temos um selo do Espírito Santo. Nós temos a graça de Deus. Nós temos o favor de Deus. Nós temos a linguagem do reino. Nós temos a roupagem do reino. Nós temos a maneira de pisar do reino. Não é de direita nem de esquerda, mas nós temos um alvo e nós estamos indo a partir, correndo para Ele, para esse alvo que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo de Nazaré. Aplauda Jesus. E quem aqui é discípulo de Jesus? Se você é discípulo de Jesus, você precisa ficar atento a algumas coisas. Porque discípulo de Jesus não aguarda a volta de Cristo por aquilo que ele sente ou pelo seu bem-estar. Porque tem gente assim, começou a ter guerra, Jesus volta logo. Começou a pandemia, Jesus volta. Mas quando está perto de casar, Jesus dá uma segurada. Eu nem entrei na terra prometida ainda, Senhor. Dá uma segurada aí. Parece que quando os negócios vão bem, fala assim, Jesus, aleluia, eu quero viver muito, Jesus. Eu quero viver até 120 anos, mas começa a dar ruim. Jesus, agora vem para resolver meu problema aqui. E sendo que Jesus não está seguindo a nossa agenda ordinária. Ele vai voltar, irmãos, no momento em que a gente menos espera. Pode ser nos seus melhores dias ou nos seus piores dias, porque os seus melhores dias não se comparam. Não se comparam. Nada se compara. Nada nessa terra pode se comparar à grandeza, à beleza de estar com Ele. Nada se compara. Nada se compara. Pode ser o melhor resort, pode ser a melhor casa, pode ser no melhor carro, nada se compara, nada se compara, nada se compara, nada se compara. E isso nos leva a pensar uma coisa. Porque se você não estiver vivendo aqui com a expectativa das coisas lá do alto, as coisas terrenas vão governar os seus sentimentos. Porque o crente, irmãos, parece que o ser abençoado é ter coisas. Parece que o ser abençoado é ter grana. Se o problema da humanidade fosse grana e isso resolvesse, Jesus teria colocado mais de R$1 milhão na sua conta há muito tempo. Mas Ele nos deu algo muito mais valioso. Ele nos deu algo com um preço incalculável. Mas Ele enviou o seu Filho. E ao enviar o seu Filho, Ele deu o seu Filho. E não somente Deus, mas o colocou numa cruz do Calvário e derramou do seu sangue, sangue que não tem preço, sangue que não tem preço, mas é um tão alto preço. E esse sangue caiu em nossas vidas. Quem aqui é lavado no sangue de Jesus? A volta de Cristo Jesus deve ser uma alegre expectativa. Uma alegre expectativa. Vou repetir, uma alegre expectativa. Uma alegre expectativa pela volta de Cristo Jesus. Esperar por Cristo Jesus, nós não devemos nos posicionar de maneira entristecida, mas nós devemos nos posicionar em alegria. Sempre a palavra do Senhor diz isso: alegre-se no Senhor. Vai ofertar, oferta com alegria, porque Ele, a alegria do Senhor, é a nossa força. Nós não andamos em um outro ambiente, mas a nossa espera por Ele é uma espera alegre.
Aleluia. Quem está esperando em Cristo não fica ocioso. Olha para a pessoa que está do seu lado, sem reagir, tá? Só olha. Vê se ela tem cara de crente ocioso. Não reage, senão você entrega. Mas discípulo de Jesus não perde tempo com fofoca. Porque o que é a fofoca? Falta de ocupação. Quando alguém entra nessa mania de viver em fofoquinha, em conversa de corredor, gosta de fazer um comentário sobre a vida dos outros, como se isso fosse trazer algum tipo de solução. Você não é jornalista e nem comentarista. Você é um discípulo de Jesus. E discípulo de Jesus não perde tempo com fofoquinha. Discípulo de Jesus não segue o fuxico gospel. Porque esse lugar, irmãos, é para quem está endemoniado, encapetado, que gosta de saber histórias, irmãos, cruzadas, sem saber a verdade. O seu lugar é na palavra de Deus. Você deveria, ao invés de estar sabendo fofoca, você deveria estar sabendo as notícias do céu e o que o céu diz ao seu respeito. Aleluia. Discípulo de Jesus não perde tempo reclamando. Não olha para o lado. Mas tem gente que reclama demais. Quando a gente tem consciência de onde a gente saiu, a gente para de reclamar da vida. Eu me lembro quando eu cheguei na Novos Começos Barra, fui pregar, aí o Vaso falou assim para mim da produção: pastor, e aí, o som tá bom? Eu falei assim: irmão, se você soubesse da onde eu vim. Irmão, o amado conhece caixa de abelha? O Vaso já pregou com um negócio zunino assim, irmão, isso aqui está maravilhoso. Eu não tenho tempo para perder com reclamação. Não vai ser uma caixa de som, não vai ser uma cadeira, não vai ser uma estrutura de algo que esteja faltando, quando nós temos em abundância o poder do Espírito Santo sobre nossas vidas. Pode não ter estrutura, mas tem graça em abundância, tem favor em abundância, tem o Espírito de Deus em abundância. Pode não ter o que eu quero como estrutura, mas tem a presença do Espírito Santo. Pode faltar o telão, pode faltar o som, pode faltar a luz, mas que não nos falte a presença do Espírito Santo. Então o discípulo de Jesus não fica perdendo tempo reclamando das coisas, não fica trazendo para o pastor pequenos problemas. Você tem o Espírito Santo, vai lá e resolve com o Espírito Santo. Vai, se reveste do poder, dá um jeito, cheio do Espírito Santo. Quem está esperando em Jesus está crescendo. Você já viu aquela pessoa que não muda de fase? Você conversa com ela, mês a mês, ela está com o mesmo papo. Ela não cresce. Ela está paralisada na sua fé. Existem coisas que não aconteceram em nossas vidas, justamente porque nós não crescemos em maturidade. Porque Jesus não dá bênçãos que tem que ter responsabilidade para alguém que não tem condições de ter responsabilidade. As coisas grandes em Deus não é para a gente aparecer, não é para a gente falar que tem. As coisas grandes em Deus é para quem consegue carregar com responsabilidade. É para quem, irmãos, consegue se manter fiel no Senhor. Por isso que antes de experimentar o muito, seja fiel no pouco, porque esse pouco está te provando, esse pouco está te testando, esse pouco está formando
formatando você, formando você à imagem de Cristo Jesus. Porque quando você é fiel no pouco, você não reclama daquilo que falta, porque você tem o seu Senhor, que é o seu pastor, e nada te faltará. Aleluia. Um discípulo de Jesus está esperando por ele e está crescendo. Pergunta se a pessoa que está do seu lado aí, pergunta, você está crescendo na fé? Você está pronto para o próximo gigante? Sabe que a vida do crente é como a luz da aurora, né? Ela vai brilhando, 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 até ser um dia perfeito. Hoje, dia 7 de setembro, não é isso? Quando der meia-noite, vai ser que data? 8. Um novo dia. Mas você sabia que meia-noite não parece com um novo dia? Vai ser a sua paciência em esperar nesse novo dia o amanhecer. Tem muita gente desistindo dos novos dias de Deus em meio às madrugadas. Porque quando Deus prometeu um novo dia, ele achou que já havia um dia perfeito. Mas a vida do crente é como a luz da aurora. É uma pequena luz. E ele permanece fiel. E essa luz vai tomando uma maior proporção. Ainda não está perfeito, ele permanece fiel. Ele continua. Ainda não é muito grande, mas ele permanece fiel. Ainda não está perfeito, mas ele permanece fiel. Ele não fica olhando para a vida do irmão que está do lado, que já está no seu dia perfeito. Ele permanece naquilo que o Senhor tem para ele. Ele tem alegria naquilo que o Senhor deu para ele, não naquilo que Deus deu para o irmão. Ele permanece, porque daqui a pouco vai ser dia perfeito. Jesus está contando tudo isso por quê? Quem é que considera que parábola é um texto fácil de entender? Acho que levantaram a mão, são bem corajosos. Porque imagine só, Jesus explicando, o povo não entendia. Por que você acha que se fosse você lá, você entender? As parábolas, elas não são textos fáceis. São do nosso cotidiano, são coisas que a gente faz, mas com ensinamentos extremamente profundos. E que se você não estiver atento, você não pega o que o Senhor está dizendo ali. A primeira palavra que o Senhor conta, depois dessa declaração que nós devemos vigiar, ele fala sobre a parábola dos servos bons, do servo bom e do servo mau. Nessa parábola, ele deixa um servo para cuidar de pessoas. E ele diz: daqui a pouco eu vou voltar. E quando eu voltar, eu quero que tudo aquilo que eu coloquei na sua mão esteja muito bem cuidado. Mas aquele servo que recebeu a autoridade dada por aquele Senhor, e nessa parábola é Jesus, ele acha que a autoridade dele é para ser maior que as pessoas. Ele acha que a autoridade que ele recebeu é para ele usar de autoritarismo com as pessoas. Eu não sei se você sabe, a maneira em que você serve os seus irmãos diz se você está esperando Cristo ou não. Vou repetir. A maneira em que você serve o seu irmão demonstra se você está esperando Jesus Cristo ou não. Porque tem muita gente que quando recebe uma liderança, eu não sei o que acontece, mas ela começa a ficar pré-endemoniada. Porque essa parábola do servo bom e do servo mau demonstra a vida de um falso discípulo. Eu sei que isso não existe aqui em Caxias. Aleluia.
Não teve nenhum amém, me preocupou. Eu sei que não existe falsos discípulos aqui em Caxias. Aleluia, fiquei mais tranquilo agora. Mas o falso discípulo, ele tem um tipo de postura que é andar na carne. Quando Gálatas capítulo 5 foi escrito, não visava pessoas ímpias, mas estavam falando de crentes que já estavam na igreja, já pertenciam, já estavam ouvindo a palavra, mas que ainda andavam na carne. E que andar na carne é esse? Fala demais. Que andar na carne é essa? Gosta de aparecer, é exibido, gosta de servir onde tem benefício. Se tiver sacrifício, não vai. Deixa eu te lembrar uma coisa: o nosso servo, que é o nosso alvo, ele é um rei que se sacrifica. Como nós, como discípulos, não iremos nos sacrificar? Se ele, tudo aquilo que ele nos deu, colocou em nossas mãos, é para que a gente sirva a ele e sirva aos irmãos. Vocês estão comigo? Meu irmão, comece a partir de hoje ter alegria no seu servir, porque você não sabe nem um dia e nem a hora que o nosso rei vai voltar. Aqui não tem ninguém maior do que ninguém. Aquele que está em uma altura que é elevada, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Fora Jesus Cristo de Nazaré, não tem pequeno, nem grande, nem maior, nem menor, não tem. Nós somos todos iguais diante do Senhor. Então, irmãos, aquele que quer servir, ele que se humilhe, ele que se coloque nessa posição e sirva a quem for. Pode ser pastor, pode ser diácono, pode ser quem for. Nós iremos servir com toda alegria no coração, porque você não sabe quem você está servindo. Quando Jesus veio, ele não veio servir a cargos, ele veio servir pessoas. E uma das coisas que a nossa igreja sempre fala é que nós somos vibrantes para servir a Deus. Você conhece alguém vibrante que está aí do seu lado, que serve a Deus vibrando com alegria? Um falso discípulo não sabe lidar com poder. É dar poder para ele que ele se estraga, ele quebra. Outro dia, a gente ficou sabendo de uma história de uma irmã que estava sempre lá servindo. De repente ela foi colocada como coordenadora. E ao ser colocada como coordenadora, ela passou a exigir as pessoas que falassem com ela de um jeito diferente. Por que você está falando assim comigo? Você não respeita a posição que eu tenho? E que eu saiba, todos nós temos a única posição nessa igreja, de filho de Deus. A posição, o cargo que você ocupa diz muito mais da responsabilidade, porque quanto mais responsabilidade, maior a prestação de conta. Quanto maior a responsabilidade, mais conta você tem que prestar daquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Então não sirva como se Jesus não estivesse voltando. Sirva com ardente expectativa que em breve Ele vai voltar. Não vamos fazer de qualquer maneira. Nós iremos servir a Jesus com excelência, não iremos pisar em ninguém, não iremos falar de um jeito desaforado, mal educado, mas nós iremos falar com as pessoas com educação, falando bom dia, falando boa tarde, falando boa noite, dizendo: eu estou aqui para te servir, eu estou aqui para amar a sua vida, seja quem for. É tanta graça que a pessoa até se assusta, ela pensa que, oh meu Deus, o que é que eu sou para estar sendo servido desse jeito? Você é um filho de Deus, você é amado do Senhor, você é cheio da unção, você é cheio do poder. Diga assim comigo: eu vou gerenciar muito bem
os meus relacionamentos. Agora ficou mais espiritual, né? O varão chegou aí do teclado, que quando manda esse pad aí, irmão, eu já sei, tá acabando o tempo. Para vocês é aquele momento espiritual, mas para o pregador é um sinal, pode começar a encerrar. Você está rindo porque você não está no meu lugar. Na sequência, Jesus conta a parábola das 10 virgens. E às vezes a gente não olha com tanta seriedade para essa parábola. Mas essa parábola fala dos cuidados com a nossa vida espiritual. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você tem cuidado da sua vida espiritual? Porque nós podemos ajudar as pessoas com uma cesta básica, nós podemos ajudar as pessoas com roupas, nós podemos ajudar as pessoas com conselhos. Mas se tem uma coisa que ninguém pode fazer por ninguém, é cuidar da vida espiritual. Se tem uma coisa que eu não consigo fazer por ninguém, é cuidar da vida espiritual de alguém. Quando Jesus conta uma parábola, e quando ele fala de casamento, aqueles homens entendem do que Jesus está falando. Eles não estão desligados naquilo. Quando Jesus fala ceia, todo mundo entende o que é. Quando Jesus fala aliança, todo mundo entende o que é. Quando Jesus fala casamento, todo mundo entende o que é. E talvez por às vezes a gente não conhecer alguns costumes judaicos, esse texto de Mateus 25, do 1 ao 13, que é onde conta as parábolas das 10 virgens, passa para a gente despercebido. Porque todas as vezes em que um noivo, ele deveria tomar a mulher que ele se apaixonou e quer como noiva, a primeira coisa que ele deveria fazer é pagar um dote. Diga-se comigo: primeira coisa que o noivo deve fazer é pagar um dote. E esse dote era a formalização de um pedido de casamento. Então ele pegava uma quantia de valor e pagava em prol daquela noiva. Eu não sei se quando você se lembra de preço pago, valor pago, valor que foi desembolsado, eu não sei se você se lembra de alguém, mas um dia Deus pegou o seu filho, entregou o seu filho na cruz do Calvário, e esse foi o preço do casamento com a sua noiva. Esse foi o preço do casamento com a sua noiva, a entrega da sua própria vida. Jesus não pagou pela igreja com dinheiro, Jesus pagou com a sua própria vida. Por isso que nós não deveríamos estar levando a nossa vida de qualquer jeito, porque foi pago um alto preço sobre a sua vida. Por mais que os sofrimentos do tempo presente dizem outra coisa, mas nós não estamos presos aos sofrimentos do tempo presente, porque em breve, porque leve e momentâneas são as nossas tribulações. Em breve Ele virá. Coisa que o noivo tinha que fazer era juntar-se com a sua noiva na casa de seu pai e oferecer para ela uma ceia. E os elementos da ceia eram pão e vinho.
Jesus Cristo, antes de partir, Ele reuniu com os seus discípulos e disse: esta aqui é a última ceia que eu tomo convosco. E isso significa o quê? Eu estou agora empenhando o meu corpo, o meu sangue, em prol desse casamento e desse relacionamento. Quando nós trocarmos o cálice, significa que nós temos uma aliança. Quando Jesus está contando a parábola das 10 virgens, Ele está contando a sua própria história. Ele está contando a sua própria vida. Ele está contando aquilo que Ele fez por nós e como Ele nos deixou. Porque depois disso, antes do casamento, o noivo deveria ir para casa para poder preparar e arrumar a casa aonde a noiva iria chegar. Jesus Cristo, antes de ir para as alturas, Ele disse: eu vou, mas não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Não fiquem preocupados, porque eu vou preparar um lugar para vocês. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu estou indo, mas não fiquem preocupados. Não fiquem com o coração perturbado, porque eu vou preparar um lugar para vocês. E nós estaremos juntos naquele grande dia. Cerimônia de casamento era comum, era óbvio que o noivo demorasse um tempo. Hoje em dia nós temos o costume está ao contrário aqui. A noiva que atrasa, mas naquele tempo, naquele costume, era o noivo que atrasa. Então aquelas damas de honra que deveriam ter as suas lamparinas cheias de óleo, a Bíblia vai dizer que 5 eram prudentes e 5 eram loucas. E por que a Bíblia está chamando aquelas mulheres de loucas? Porque é loucura saber o que é preciso ser feito e não fazer. Porque é loucura saber que existem coisas óbvias e não está fazendo. Porque é loucura não fazer aquilo que é claro que nós devemos fazer. Elas eram loucas, porque o texto vai dizer que o noivo vai, e como de costume ele demora, e todas elas dormem. Uma coisa é você ir descansar sabendo que tudo que tinha que ser feito foi feito. Outra coisa é você descansar quando na verdade deveria estar correndo atrás de óleo. Vai dizer que aquilo que era óbvio não foi feito. E sabe o que é óbvio e que a gente muitas vezes não está fazendo? É óbvio que nós devemos orar. É óbvio que nós devemos fazer devocional. É óbvio que nós devemos pregar o Evangelho. É óbvio que nós deveremos frequentar os cultos. É óbvio que nós devemos servir na casa do Senhor. É óbvio muitas coisas. A pergunta é: você vai continuar na loucura de continuar não fazendo aquilo que é óbvio? Porque é óbvio que devemos com fervente fervor buscar a Jesus. É óbvio que o nosso coração deveria estar rendido na cruz do Calvário. É óbvio que nós deveríamos estar confessando os nossos pecados. É óbvio, 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 óbvio. De Deus muitas vezes o extraordinário, se nem o óbvio estamos fazendo. É loucura permanecer com essa vida espiritual distante. É loucura
se deixar cair no sono espiritual. É loucura, é loucura, é loucura não fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. É loucura vir para a igreja, achar que a gente está frequentando um clube. É loucura, é loucura, é loucura, e não reconhecer que esse lugar é um corpo vivo, é o corpo de Cristo na terra. É loucura. Que Ele deseja te encontrar. Ele disse: se quiser me encontrar, se tranca no teu quarto, fecha a porta, fecha a porta do seu quarto, que lá eu vou te ver no secreto. Mas a questão é, ele está entrando no quarto e está encontrando alguém dormindo. Ele está entrando no quarto e está encontrando alguém que não tem reserva de óleo. Porque você não sabe nem o dia nem a hora que ele vai voltar. E por isso, por não saber e não saber qual o dia e a hora que ele vai voltar, você deveria estar juntando óleo para esses últimos dias. Porque quando ele chegar, não vai ter tempo de comprar. Quando ele chegar, não vai dar tempo de correr atrás. Não vai dar tempo para pedir alguém, porque óleo não se empresta. Óleo não se empresta, óleo não se dá, óleo se busca intimamente, fervorosamente, orando ao Senhor, buscando a face do Cordeiro, não perdendo tempo com coisas pequenas. Até quando você não vai fazer o óbvio? Óbvio que tem que perdoar, isso é óbvio. É óbvio que você precisa entregar a sua vida para Jesus. É óbvio. Porque chegou uma hora que anunciaram: o noivo está vindo. As prudentes se levantaram. As lamparinas, elas ainda estavam acesas. As lamparinas, ainda tinha lamparina acesa, porque tinha óleo reserva. Pode demorar o tempo que for, mas não apaga a chama do meu coração. Pode demorar o tempo que for, mas não apaga a chama do meu coração. Porque eu estou soprando as cinzas do meu altar. Eu não estou deixando as cinzas consumir o fogo ardente do meu altar. O texto vai dizer que aquelas loucas, quando Jesus chega, quando o noivo chega, cadê o óleo reserva? Não tem. Elas pedem para as prudentes: ei, me dá, deixa eu pegar um pouco desse óleo. Mas vida espiritual não se compartilha. Porque enquanto deveria estar orando, buscando a Deus, você preferiu ficar na rede social. Você preferiu ficar guardando ressentimentos. Quando o tempo que era para reservar óleo, você preferiu ficar lembrando do seu passado, achando que Jesus não tinha resolvido ele. E o texto diz que elas começam a querer ficar desesperadas. Vão comprar óleo. Mas sabe o que acontece quando alguém não compra óleo reserva? Sempre encontra a porta fechada. E o texto vai dizer que elas gritam pelo Senhor. E o texto diz que o noivo responde: eu não vos conheço. Você não será louco de continuar não fazendo o que nós temos que fazer.
sei o que o Espírito Santo está falando no seu coração. Eu não sei se tem uma chama ardente dentro do seu peito, fazendo você lembrar todas as vezes que você negligenciou o seu tempo de devocional, o seu tempo de oração, o seu tempo de estar com Ele. Tantas vezes a gente negligenciou para estar fazendo por coisas passageiras, coisas que o tempo leva, coisas que se passam, coisas que não têm preço eterno, coisas que não têm valor de eternidade. Por quantas vezes a gente deixou de fazer aquilo que é eterno? Por quantas vezes a gente deixou de fazer aquilo que era certo por perder tempo com coisas passageiras? Mas essa manhã é a manhã de começar a comprar óleo extra.